Boa noite, pessoal. Estou aqui para explicar mais uma aula de artes. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar do desenvolvimento da poética pessoal na fotografia. Como que acontece essa poética? Ou seja, a fotografia, ela é uma poética da arte, né? Muitos tempos atrás lá, como que o pessoal registrava as coisas que eles queriam nas cavernas, nas paredes de pirâmides, né? Vem os gregos. Então a fotografia ela é uma arte, porque através da fotografia eu posso criar e registrar. Então eu registro como? Através da fotografia. Aí eu pego essa fotografia, eu posto nas redes sociais, Facebook, WhatsApp, Instagram. Então a fotografia é essa poética pessoal também, porque ela pode acontecer a fotografia de obras artísticas, monumentos, galerias, né, obras de arte, mas também fotografia do que acontece no nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Então, acontece esse desenvolvimento dessa poética na fotografia, certo? Então, o que, que acontece? A câmara escura era uma caixa em que consistia um furo por onde passava um feixe de luz que converte uma imagem invertida na parede oposta criada por Giovanni Battista della Porta em 1558, tá? Então, primeiro na fotografia tinha-se essa câmara escura, passava-se um feixe de luz, certo? Conforme foi evoluindo a fotografia, né, foi evolucionando aí, apareceu mais tipos e técnicas fotográficas. Por exemplo, já em 1826 surge a heliografia, que era a primeira fotografia realizada por Nicéphore Niépce, que era produzida por um betume da Judéia com estanho, tá? Aí em seguida vem o Daguerre. O Daguerre cria o diorama. Ele revoluciona esse sistema de revelação fotográfica por meio da técnica do garreótipo. O que era o daguerreótipo? Era o vapor de mercúrio e realizava o procedimento em poucos minutos. Então a revelação ficava pronta em poucos minutos com a técnica do daguerreótipo. Já em 1839 vem William Fox. Ele desenvolve a técnica do calótipo. O que era o calótipo? O calótipo era usado com o uso do cloreto de prata, ou seja, a impressão da imagem passava a produção dos negativos, permitindo que a imagem fosse produzida milhões de vezes. Então aí já surge a técnica do positivo e o negativo. Lembra que você ia lá para revelar a fotografia, né? E aí tinha-se os positivos e os negativos. E acontece essa técnica do calótipo. Aí com a popularização da fotografia, a partir de 1888, a norte-americana Kodak desenvolve as câmeras portáteis, tá? E aí o que, que aconteceu? Com essa revolução, com esse revolucionamento aí das câmeras, tá? Ficou mais fácil, porque as pessoas tinha-se mais fácil, né? As câmeras fáceis ali para registrar a sua fotografia, o seu alvo. Também utilizava os pixels, as TVs, enfim, foi se revolucionando muita coisa na arte da fotografia. Bom, depois nós vamos para o corpo como suporte. Então, na arte eu preciso do corpo como suporte, tá? O corpo como suporte. Então, é como se fosse uma casa. A casa necessita do cimento, do tijolo, certo? Na arte, o corpo, principalmente na dança, tá? O corpo é utilizado na arte como uma obra artística. O nosso corpo é uma obra artística, tá? Qualquer movimento que eu faça, eu necessito do meu corpo para produzir como suporte. É como na educação física. Na educação física eu tenho vôlei, futebol, basquete. Em todos os esportes, o corpo é o suporte. Então, na arte, numa apresentação de dança, numa apresentação teatral, eu necessito do meu corpo como suporte, tá? E aí o que que acontece? Nos movimentos de uma bailarina, nos gestos de um ator, podemos compreender que esse uso do corpo é artístico e ao mesmo tempo, né, pessoal. Então o que, que acontece? A coreografia alemã bailarina Pina Bausch,
que ela fez? Ela explorou a matéria da cor de uma forma excepcional. E aí o que aconteceu? Com um mergulho nesses sentimentos humanos, a sua técnica articulava tanto na companhia de teatro. Então ela tinha os artistas, os bailarinos que faziam as apresentações. Então o que acontecia? A Pina Bausch ela dizia o seguinte, que cada bailarino precisava encontrar a sua própria poética, cada bailarino precisava encontrar a sua expressividade, a sua coreografia, tá? De maneira singular, de expressar os gestos e movimentos e desenvolver a coreografia com sinceridade e emoção. Então o artista ali, o bailarino, ele precisava, né, encontrar essa poética, o seu eu, essa poética do eu interior, tá? Essa poética do eu que fazia com que explorasse a sinceridade, as emoções e aí expressava-se a técnica, tá? E a dança é o principal movimento. Então a dança traz esse movimento, as culturas, né? A tribo indígena, os indígenas eles utilizam a dança e eles utilizam o corpo como suporte. Então eles necessitam do corpo para produzir a dança, tá? E aí o que aconteceu? Pina Bausch, nas suas apresentações, ela inovou. Ela inovou porque ela explorava muito esse carregamento da sua coreografia. Ela dizia que cada parte do corpo dos bailarinos, então os bailarinos precisavam utilizar cada parte do corpo para expressar a arte, movimentos e gestos, para que o seu corpo durante na apresentação revelasse a sua alma, certo? Então a sua alma, a sua emoção, a sua expressividade, a sua sinceridade tinha que aparecer na apresentação. E aí o corpo era usado como suporte para revelar essa alma, tá? E aí, além das suas criações, ela utilizava outras ferramentas e técnicas, tá? Por exemplo, ela utilizava no palco uma rocha, uma água caindo sobre os bailarinos e espalhando no chão, por exemplo. E aí, junto com isso, ela utilizava o efeito das luzes, que proporcionava a sensação de uma noite ao luar. Então, ela aproveitava todo esse suporte, toda essa técnica para que o artista ali, o bailarino, revelasse a mais perfeito possível da sua alma. Era como se fosse a sua alma sendo revelado no palco, com todas essas técnicas da rocha, da água, das luzes, simbolizando ali a noite ao luar. Então essa expressividade, essas emoções passa, né, durante a apresentação. E aí é o que a Pina Bausch fazia nas suas apresentações, tá? Bom, depois nós estamos para a performance e o happening, tá? São duas modalidades da arte, tem as suas diferenças. A performance, o próprio nome já fala, né? Qualquer movimento, qualquer coisa, uma obra, um monumento artístico, uma pessoa, quando uma pessoa vai fazer um retrato de alguém, né, a pessoa precisa ficar ali na performance, parada. Então eu utilizo a performance juntamente com o corpo. Tá? O corpo como suporte vai me proporcionar essa performance. Tá? A performance ela pode manifestar diversas linguagens, como teatro, música, artes visuais. Então essa performance seria quando o artista apresenta uma cena em que utiliza o seu corpo como suporte enquanto os espectadores observam. Então nós temos uma pequena diferença entre performance e happening. Na performance, o artista ele utiliza o seu corpo para produzir a performance, certo? Enquanto isso, os espectadores vão observar. Já no happening, o que acontece? Os artistas produzem a sua performance, mas o público, os espectadores costumam participar. Então, na performance, os espectadores observam os artistas e no happening, o que acontece? O público, ele costuma participar também da ação dos artistas, certo?
E aí nós temos algumas características da arte performática, tá? Então, como a gente fala de performance, nós estamos falando da arte performática, tá? Então, o que é arte performática? É linguagem híbrida, ou seja, teatro, artes visuais, instalação, música, entre outros. Não tem um lugar apropriado para acontecer a arte, a performance. Então pode acontecer em casa, na rua, na escola, aquelas apresentações que acontecem nas praças, no teatro, galerias, obras de arte. Então não tem um lugar específico para acontecer a performance, tá? O registro dessa performance acontece por meio de fotografias e vídeos. Novamente, a fotografia como desenvolvimento poético, tá? E o corpo é um instrumento da ação artística. E aí nós tivemos a origem da performance, né, no Brasil e na Alemanha. Lá na década de 60 surge na Alemanha com o movimento Fluxus. Esse movimento Fluxus inicia as proposições performáticas inovadoras, ou seja, muitos artistas contribuíram, deram um pontapé inicial, como Joseph Biles, Wolf Vostel, Nan Junipaque, Yoko Ono, que são alguns artistas, tá? E a performance no Brasil. No Brasil, começou lá na década de 50, tá? Com Flávio de Carvalho. Flávio de Carvalho foi o precursor do movimento do modernismo brasileiro, que se estuda em língua portuguesa. Então, Flávio de Carvalho colaborou muito. E aí depois dele vieram outros, como Wesley Duque, Geraldo de Barros, Nelson Leiner, Carlos Fajardo, José Rezende, Frederico Nasser e Hélio Oiticica. Hélio Oiticica tem obras assim espetaculares, tá? O Hélio Oiticica utilizou as suas obras também como performance artística. Todos os artistas, de um jeito ou de outro, colocam em suas obras de arte, em suas, né, obras monumentais aí, a performance. O Cristo Redentor, por exemplo, tem uma performance. Qual é a performance do Cristo Redentor? Ele tem uma performance lá, né? A Mona Lisa, né, de Leonardo da Vinci, ela tem a sua performance no quadro. Então, a performance está instaurada em todos os movimentos, tá? Ela está ali em todos os momentos da nossa vida ali, principalmente enquanto se trata de arte. Em uma dança, eu tenho a performance dessa dança. Só que para mim ter a performance, eu preciso do corpo como suporte, tá? Pessoal, essa foi a nossa aula de artes, tá? Até a próxima aula.